Boa tarde, hoje terça-feira, 18 de fevereiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Governadora lê mensagem anual do governo debaixo de vaias. Secretaria Estadual de Saúde alerta para aumento de casos de sarampo em estados vizinhos. Hospital Alfredo Gugel confirma a morte de Isaac Heleno da Cruz, conhecido como Rivotril. Sinduscom lança novo relatório sobre o mercado imobiliário de Natal. OAB e PROCON Municipal se juntam para auxiliar demanda judicial do consumidor. O presidente da Potigás, Isaltino Guedes, é o entrevistado desta terça-feira. Agora no RN Acontece. A leitura da mensagem da governadora Rosalba Ciarline foi marcada por muitos protestos na Assembleia Legislativa. O ato marcou o início do ano legislativo. A abertura do ano legislativo começou dentro do roteiro. O presidente da casa fez a vistoria oficial da tropa. Sob os olhos atentos das autoridades presentes, abriu a sessão solene que marca o início dos trabalhos. A expectativa para Ricardo Mota é de mais um ano de muito trabalho. Este ano em que pese que nós teremos uma Copa do Mundo, um ano eleitoral, não teremos descontinuidade dos nossos trabalhos legislativos. O que o deputado não esperava era uma sessão tão tumultuada, pelo menos no início. A galeria à esquerda do plenário, lotada de profissionais da segurança e saúde, bradava pedindo a saída da governadora. Do lado de fora, os profissionais da educação também faziam protestos. Nós temos convicção de que o governo ele tem tentado tripudiar com o conjunto da categoria e hoje seria a oportunidade dela, ao fazer a leitura, ela demonstrar claramente que vai cumprir o que deixou de cumprir em 2013 e que assinou. Os ânimos se exaltaram. Foi preciso o presidente da casa interceder. Esta presidência solicita às galerias, respeitando o nosso regimento interno, dizer que as manifestações, até em respeito à democracia, tem que ser respeitado através dos artigos do nosso regimento da casa. Por motivos de segurança, a governadora decidiu discursar direto da mesa. As primeiras palavras lembravam a crise financeira em que encontrou o Estado 3 anos depois. E segundo Rosalba, o Rio Grande do Norte ainda sofre com o problema. Encontramos mais de 800 milhões de dívidas. Isso ainda tem reflexos na administração. Verdade que não podemos ocultar. Os projetos executados e o balanço da gestão vieram em um vídeo. Segurança, saúde, saneamento básico e até mesmo os trabalhos pela Copa de 2014 foram destacados. Olha, a sessão de ontem na Assembleia Legislativa foi marcada pelo constrangimento. A governadora Rosalba Ciarline tem se mostrado muito forte para suportar esse tipo de manifestação negativa sobre as ações do governo dela. Até o final do mandato, parece que este será o quadro. Esse quadro deverá se manter. As pesquisas de opinião apontam neste sentido. Por mais que apresente resultados positivos, relatórios, e alguns resultados positivos devem ser reconhecidos, no meu caso, dos investimentos do programa RN Sustentável e a conclusão da Arena das Dundas, dentro do valor contratado, sem nenhum aditivo, o governo estadual tem enfrentado a rejeição de ampla parcela da população. Ontem, no calor da sessão, a governadora Rosalba Ciarline afirmou à imprensa que vai participar das eleições deste ano. Ela disse que nunca foi uma política de fugir de eleição. Só não deixou claro se a participação será como candidata ou apenas como eleitora. Rosalba disse que vai anunciar sua participação no pleito deste ano, depois da Copa. Hoje à tarde, na Câmara Municipal de Natal, será a vez da mensagem anual do prefeito Carlos Eduardo Alves. Além de prestar contas, Carlos Eduardo Alves vai apresentar o cronograma das obras de mobilidade em execução e vai fazer um apelo para que os vereadores aprovem os projetos do Executivo, entre os quais a reforma administrativa. A sessão hoje à tarde começa às 3 horas. A Secretaria Estadual de Saúde Pública está encaminhando a todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte uma nota técnica
alertando para o aumento de casos de sarampo no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país apresentou no ano passado surtos nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Distrito Federal. Só em Pernambuco foram 180 casos de sarampo confirmados. Este ano já são 65 casos confirmados, 61 no Ceará e 4 em Pernambuco, estados vizinhos ao Rio Grande do Norte. A deputada federal Fátima Bezerra, pré-candidata ao Senado da República, comemora a liberação dos recursos na ordem de 316 milhões de reais para a modernização dos trens urbanos de Natal e região metropolitana. O anúncio da verba deve ocorrer amanhã pela presidente Dilma Rousseff. Segundo Fátima Bezerra, os investimentos se somam aos 154 milhões de reais que já foram liberados para a aquisição dos 12 veículos VLT pela CBTU aqui em Natal. A luta pela concretização do VLT por Fátima Bezerra é de longa data. Teve início no governo do ex-presidente Lula. Para Fátima, o VLT, integrado com outros modais de transporte, é o caminho para solucionar o problema de trânsito na cidade e da região que vive uma crise de mobilidade urbana. Dilma Rousseff deverá também anunciar recursos para a Prefeitura de Natal no valor de 23 milhões de reais, que serão investidos para a construção de 4 estações de transferência, mais de 1.000 abrigos de passageiros e para a elaboração do projeto com vistas à implantação do BRT, corredor exclusivo de ônibus Norte, Sul, Leste e Oeste. Fátima Bezerra divulgou a liberação de recursos do VLT no rastro da movimentação política de Vilma de Faria. Ontem, a vice-prefeita de Natal comemorou 69 anos de vida em grande estilo. Ela teve direito a culto ecumênico, almoço para centenas de lideranças políticas numa das casas mais chiques de recepções da cidade, né? Foi paparicada por Deus e o mundo. O clima foi de campanha. E não era para menos, afinal, Vilma pode concorrer ao governo ou ao Senado e as pesquisas apontam que ela é um dos principais contrapontos a Rosalba Ciarline. Vilma testou seu prestígio com a classe política e se deu bem. Neste momento ela está em alta. Agora, se esnobar o PMDB, decidir concorrer ao governo, a coisa pode mudar de figura, porque o PMDB cai fora, né? Ontem, Garibaldi Filho, que não é muito fã de Vilma, declarava aos jornalistas que as conversas com o PSB estão avançando. Aí ficou aquela pergunta, será? Setores do PT sonham com a dobradinha Vilma para o governo e Fátima para o Senado. A conferir. A Band define as datas de debates para as eleições de 2014. A direção de jornalismo da Band, em entendimento com os comandos dos partidos políticos, definiu a agenda para os primeiros debates entre os candidatos a governador e presidente da República. Os debates estaduais estão marcados para o dia 14 de agosto, no primeiro turno, e dia 9 de outubro, onde houver segundo turno. O encontro entre os candidatos a presidente será no dia 7 ou no dia 19 de agosto. Caso haja segundo turno, o debate será realizado no dia 14 de outubro. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 18 de fevereiro, diz aqui a Tribuna do Norte na sua manchete principal. TCE recomenda corte em gastos com o carnaval. É o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na manchete principal, agora Natal trava de vez, hein? A Justiça determina interdição das avenidas Rio Branco e Deodoro dentro de 30 dias, no máximo, e exige novo cronograma de obras para recuperar o viaduto, interditado o viaduto do Baldo. E em Mossoró os destaques são esses. O moçoroense traz na manchete principal, cinegrafista da TCM é vítima de latrocínio. Jornal de Fato, na Assembleia Legislativa, Rosalba destaca os avanços. Gazeta do Oeste, cinegrafista e radialista são mortos na escalada da violência regional.
E nesta terça-feira, 18 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: a aprovação do governo Dilma chega a 36,4%, diz pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. O índice é menor que o registrado na pesquisa anterior, de novembro de 2013, quando o governo teve avaliação positiva de 39% da população. Também é destaque no Minuto: PAC 2 completa 3 anos com 82,3% das obras concluídas. Os empreendimentos atingiram 583 bilhões de reais em obras de infraestrutura, energia, logística social e urbana até 30 de dezembro de 2013. Também é destaque no Minuto: novo plano de contingência busca controle efetivo da dengue. Há necessidade de se realizar ações antes da epidemia atingir o pico, diferente de antigamente, quando se esperava a epidemia estourar para poder tomar as providências. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Agora vamos falar de futuro, hein? Para ter uma carreira única, você precisa estudar em uma universidade única. Como todo mundo já sabe, a única universidade privada do estado é a UNP. Só a Universidade de Potiguar tem mais de 30 mil formados já trabalhando aí no mercado de trabalho. E isto faz toda a diferença na hora da entrevista do emprego. Por isso mesmo, a UNP é a instituição mais reconhecida pelos empregadores do Rio Grande do Norte. E este sucesso não é de hoje não, hein? São mais de 33 anos de tradição. Pode conferir, quem se formou na UNP tem orgulho. Se você quer ter uma história única, também seu lugar é na UNP. Corra, garanta sua vaga, inscreva-se agora mesmo pelo site unp.br. UNP, única como você. Veja a seguir: Sinduscom lança novo relatório sobre o mercado imobiliário de Natal. OAB e PROCON Municipal se juntam para auxiliar demanda judicial do consumidor. Eu volto em instantes. O RN acontece. O Brasil é um dos campeões de impostos sobre medicamentos. Quem mora no país paga mais até do que na compra de remédios para animais. Um abaixo-assinado entregue ao Congresso Nacional pede que senadores e deputados federais aprovem a redução da carga tributária no setor. A reportagem é de Felipe Peixoto. Aos 74 anos, Maria de Lourdes gasta mais de R$300 por mês em remédios, quase metade da aposentadoria. O medicamento mais caro ela não conseguiu comprar no último mês, porque faltou dinheiro. Como é que eu vou tomar o remédio se eu não tenho condições de comprar? Se eu compro o remédio, eu não como. O remédio poderia caber no bolso da Dona Maria não fossem os impostos. De cada R$3 gastos nas farmácias, um vai para os cofres do governo. Representantes das indústrias de medicamentos, das farmácias e drogarias entregaram neste mês aos líderes do Congresso um abaixo-assinado com quase 3 milhões de assinaturas. O documento pede pressa na votação dos projetos que já estão tramitando, que pedem a redução dos impostos sobre os remédios. A média mundial de tributos sobre medicamentos é de 6%. No Brasil, são 34%. Os remédios veterinários recolhem menos da metade desse percentual. O ano passado, o Brasil reduziu, isentou o IPI dos automóveis. Foi uma redução que custou para o país 20 bilhões de reais. E se der a isenção de impostos no âmbito dos medicamentos, o impacto seria de apenas 3 bilhões de reais. As indústrias farmacêuticas dizem que a redução de impostos seria repassada diretamente para o consumidor, já que os preços são controlados pelo Ministério da Saúde. Para o consumidor, quanto menos pagar, melhor é. Mais da metade do meu salário, isso é remédio. O que eu tomo remédio para dor, eu tomo remédio para pressão, eu tomo um monte de remédio. Olha, isto é um absurdo. Remédio para animal é mais barato do que remédio para o ser humano. Cadê o governo para resolver esta distorção, hein? Vida de gado, vida de cachorro, estão mais baratas do que a do homem. Está cada vez mais difícil. Precisamos criar o Bolsa Remédio. A tal farmácia popular não está resolvendo o problema do alto preço dos remédios no país. O PROCON Municipal e a seccional da OAB no Rio Grande do Norte firmaram um acordo para auxiliar cidadãos e empresas em demandas judiciais. O convênio já foi assinado e entrou em vigor. A reportagem é de Rayane Guedes.
O consumidor que procurar o Procon de Natal terá uma ajuda a mais para solucionar a sua dor de cabeça. O novo convênio firmado com o órgão vai garantir auxílio advocatício aos cidadãos. Aquelas demandas do ponto de vista administrativo que não conseguirem êxito no Procon, na audiência de conciliação, serão encaminhados para o Poder Judiciário e terão o acompanhamento, o respaldo técnico e jurídico da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. A Comissão de Direitos do Consumidor da OAB irá oferecer a assistência jurídica. No momento em que o processo passar para a esfera judicial, o cidadão terá direito a um advogado. O diretor do Procon explica ainda que o convênio prevê também trabalhos educativos para consumidores e empresários. A comissão da OAB, em parceria com o Procon, vai desenvolver ações educacionais, tanto voltado para a classe empresarial, que muitas vezes cometem infrações por desconhecer a legislação, assim como também para os consumidores de uma forma geral. O número de cheques sem fundos em janeiro aumentou 2,11% na comparação com o mês anterior, aponta a pesquisa da empresa de consultoria Serasa Experian. O resultado é o maior para o período desde 2010. O levantamento mostra que no primeiro mês de 2014 foram devolvidos 1,3 milhão de cheques, entre os 65,4 bilhões que foram compensados. Em relação a janeiro do ano passado, também houve um crescimento de 2,02%. O jovem Isaac Heleno, de 27 anos, mais conhecido como Rivotril, morreu na manhã desta terça-feira. E Rivotril era apontado como autor de vários crimes em Mãe Luísa e tinha sido preso no dia 10 deste mês, segunda-feira da semana passada. Durante a ação, ele foi baleado e desde então estava internado em estado gravíssimo no Hospital Valfredo Gugel. Apesar de ter dado entrada no hospital relativamente bem, Rivotril teve o quadro de saúde agravado após uma infecção no abdômen. Com isso, ele foi internado em uma UTI. No final da manhã de hoje, a assessoria do Valfredo Gugel confirmou a morte dele. Isaac Heleno respondia a vários processos criminais, inclusive por homicídios. Nos últimos meses, ele ficou conhecido como o terror de Mãe Luísa e fez a cúpula da segurança pública organizar várias operações para prendê-lo. Um cearense foi preso pela Polícia Federal em Natal quando recebia droga dos Correios. O fato ocorreu na tarde de ontem, na agência dos Correios do Alecrim. O homem tentou retirar uma encomenda contendo cerca de 1.000 comprimidos de metafetamina. A polícia vinha investigando a remessa desde a semana passada, quando funcionários dos Correios detectaram a droga no aparelho de raio-x. A encomenda chegou a ser encaminhada na sexta-feira passada para um endereço no Bairro Vermelho, aliás, Barro Vermelho, mas ela foi recusada pela moradora, que disse não ser a destinatária da encomenda. No dia seguinte, um homem tentou retirar a droga suspeita no centro de entrega de encomendas fora do expediente. Ele chegou a oferecer dinheiro ao funcionário dos Correios, que recomendou que ele voltasse na segunda-feira. Aí ontem ele foi abordado pela Polícia Federal quando recebia a encomenda. O suspeito tentou fugir, mas foi preso pelos policiais. Depoimento na sede da PF, o cearense disse que recebera a droga pela internet de uma pessoa de Belo Horizonte, Minas Gerais. O homem foi indiciado por tráfico de drogas e está preso na Superintendência da Polícia Federal em Natal. O Sinduscom divulga novo relatório sobre situação do mercado imobiliário de Natal. O número de lançamentos caiu nos últimos meses de 2013. A reportagem é de Camila Savana. Queda no número de lançamentos, aumento nas vendas e diminuição nos postos de trabalho. É um resumo que mostrou a pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil, divulgada hoje. O relatório é baseado no último trimestre de 2013, quando 33 empresas foram escutadas em Natal e região metropolitana. Nós estamos vendo que o estoque de imóveis está diminuindo. E isso é um sinalizador para o futuro que a gente tem que prestar atenção. Melhores condições ou não podem dar diretrizes às negociações. Este prédio comercial, por exemplo, faz parte do estoque, mas há 2 anos não consegue ser comercializado. Mensalmente, pelo menos 300 vendas estão sendo realizadas diante dos 6.000 imóveis disponíveis para o mercado.
Números apontam que o índice de vendas chegou a 5%, ou seja, o empreendedor leva 20 meses para vender 100% do estoque. Do momento que a construtora começa a prospectar um terreno até o imóvel ficar pronto, ela leva no mínimo 48 meses. Ou seja, nós estamos vendendo o que nós temos numa velocidade maior do que somos capazes de produzir. Isso pode, no futuro, se os lançamentos não se acelerarem, a levar a um aumento de preços de imóveis. Gente, fala sério, hein? Quem aqui gosta de pagar aluguel? E você aí de casa também? Quem gosta de ver aquele dinheiro indo embora todo mês? Ninguém, né? Pensando nisso, a MRV criou o feirão Adeus Aluguel. Só com APs prontos para você mudar agora, trocando o aluguel pelas mensais do que é seu. Um detalhe, hein? As mensais são menores do que o aluguel. Eu disse mensais menores do que o aluguel, é só conferir. E só a P-Top, hein? 2 e 3 quartos com opção suíte e com lazer completo. Localização privilegiada e o melhor, prontinhos para morar. E ainda com descontos de até R$15 mil. Mas olha, o feirão Adeus Aluguel MRV é só de 19 a 23 de fevereiro no Shopping Via Direta. Se perder, ó, adeus. Acesse já mrv.com.br ou ligue 4004-9000. MRV, a marca do seu primeiro AP. No próximo bloco, eu vou entrevistar o presidente da Potigás, Isaltino Guedes. Eu volto em instantes, o PRN acontece. A Potigás, Companhia Potigás de Gás, já atingiu a marca de mais de 10 mil clientes no estado do Rio Grande do Norte. A campanha Tô no Gás, lançada no ano passado, tem apresentado as vantagens para o consumidor usar cada vez mais o GNV. O presidente da companhia, Isaltino Guedes, é o meu convidado desta terça-feira. Boa tarde, presidente. E eu já começo perguntando quais são as vantagens da utilização do GNV. Bom, boa tarde, Diógenes, e a todos da Bandeirante. Eu fico muito feliz de ter vindo ao seu programa, porque nós vamos poder esclarecer uma série de coisas que se fala em termos de Potigás, Progás e PVA e outras coisas. E algumas mistificações. Isso, né? E no seu programa a gente vai ter condição de esclarecer isso com bem clareza. Com relação à campanha Tô no Gás, talvez tenha sido uma das campanhas de maior sucesso já obtida por uma empresa. O sucesso foi tão grande que nós vamos repeti-la este ano de 2014. Nós vamos ter duas campanhas, uma vai ser a Tô no Gás continuação e a outra em comemoração dos 20 anos da Potigás. O principal benefício do Tô no Gás para o veículo é que, primeiro, mais segurança para o proprietário do veículo, menos custo operacional, menos risco de roubo e de explosão. É tanto que hoje o governo do estado vai estabelecer uma portaria para que todos os carros locados pelo governo do estado utilize o GNV, o gás natural, e bem como os próprios veículos do estado, porque vai evitar o problema de roubo de combustível. Só para esclarecer o nosso ouvinte, a sigla GNV quer dizer gás natural veicular, né? Existe um mito em torno da segurança da utilização do GNV nos veículos. A campanha reforça que é um produto seguro, né, doutor Isso Isaltino? mesmo, é seguro, só não é seguro quando é feito clandestinamente, mas da forma como é feito pelos os pontos de troca dos equipamentos e instalações autorizados, esse pessoal todo é treinado pela CT Gás, é supervisionado pela equipe da Potigás, é supervisionado pela equipe da ACERP, que é a agência reguladora, entendeu? Então, o risco é praticamente zero se for instalado por uma empresa credenciada. E economia? A economia é em torno de 60% a 65% no decorrer de 3 anos, entendeu? Isso comparando com a utilização, dos outros combustíveis, né? entendeu? Foi
publicado um decreto, né, garantindo incentivo através do Progás. Explica para a gente aí esse incentivo. O Progás, é bom que se fale nisso hoje aqui, porque devido à edição desse decreto, está causando um certo equívoco com os clientes, os industriais, porque eles estão achando que o Progás mudou. O Progás não mudou nada. Esse decreto foi exatamente para regulamentar a dotação orçamentária e financeira da renúncia fiscal do Estado. Qual o tamanho dessa... Esse decreto saiu no valor de 24.908. Quase 25 milhões. Quase 25 milhões. Por quê? Porque a lei que criou o Progás, ela estabelece que a cada início de exercício tem que ser editado um decreto com o valor para utilização da renúncia fiscal como dotação orçamentária e financeira. Quer dizer, o decreto não muda a regra, não muda a regra, está em vigor já há algum tempo. Acontece que desde 2008 que este decreto não existia. Com a nossa chegada na Potigás é que nós identificamos esse problema e regulamentamos isso aí junto ao governo do Estado. Então, o que aconteceu? A empresa ela não perde o limite que ela tinha sido concedido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico. O que é estabelecido é o limite que o poder público tem de recurso para aquele programa, porque o beneficiário final não é nem a Petrobras que fornece o gás e nem é a Potigás. É o cliente lá, a empresa, ela não vai perder nada. E a lei de incentivo à isenção do IPVA? O IPVA tinha sido editada uma lei o ano passado e é promulgada pela Assembleia e houve um veto do governo do Estado com relação a essa lei. Por quê? Porque ela tinha sido promulgada sem o percentual específico da isenção. Por quê? Porque o IPVA, uma parte é do Estado e a outra é do município. Então, você não pode legislar sobre uma isenção do município, só sobre o Estado, né? Então, houve o governo do Estado, houve o veto. Essa lei, na Assembleia, foi derrubado o veto total e foi reeditada da mesma forma. Então, o governo do Estado está numa situação muito difícil, porque a Assembleia editou a lei dizendo que o governo regulamentaria, mas a parte do percentual de incentivo da isenção não pode ser feito por decreto, só pode ser pela própria lei. Então, a Consultoria Geral do Estado, através do Dr. Marcelo, está estudando uma forma de como contornar esse problema. E será votada uma nova lei, pelo visto? Eu não sei qual vai ser a solução jurídica. O Estado pensou primeiramente entrar com a ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas nós da Potigás pedimos que tivesse um pouco de paciência até que o consultor geral do Estado, junto com a consultoria jurídica da Assembleia, estudasse uma forma de como a gente contornar isso. Mas o que o senhor quer, como o que nós queremos é a isenção. E também, claro, isso dentro da lei. Isso, claro. Que a isenção nós propusemos de 65% sobre o valor do IPVA atual, que em vez de pagar 2,5% sobre o valor do veículo, o proprietário do veículo a gás, convertido para gás, pagaria 1%. A direção da Potigás tem agora um novo integrante? Presidente. A Potigás ela é uma economia mista da administração indireta do governo do Estado do Rio Grande do Norte. É bom que deixe isso bem claro, que é uma economia mista, mas que pertence à administração indireta do governo do Estado, porque foi criada por lei e tem o capital majoritário, que é nas ações ordinárias. E a composição dela é com o diretor-presidente indicado pelo Estado do Rio Grande do Norte e os outros 2 diretores indicados pelo acionista Petrobras. E a Petrobras, por uma questão interna dela de remanejamento, solicitou a substituição do diretor Antônio Carrilho, que por sinal vinha fazendo um excelente trabalho, e está vindo no lugar dele o Taismar Zanini, que é o atual presidente da Termosul.
Ele deverá começar a trabalhar, já assumiu? Ele já assumiu ontem, hoje pela manhã. Nós o apresentamos à governadora, lá no gabinete dela, e ele, a partir de hoje, ele já está engajado na empresa. Além da campanha Tô no Gás, quer dizer, há uma preocupação da Portgás de ter uma maior interação com o público, principalmente o público consumidor. Tanto que a empresa criou um portal da transparência, doutor Exaltino. Isso, é uma coisa que nós fazemos questão de ter, é total transparência na empresa. Primeiro porque, por lei, nós somos obrigados, porque é uma empresa da administração indireta, nós somos obrigados. Nós poderíamos não ter o nosso portal e fazer parte do portal da transparência do governo do Estado. Mas achamos por bem ter o nosso próprio transparência específico. Por quê? Porque como se trata de uma empresa de economia mista, nós temos dois tipos de governança lá. Nós temos a governança pública até um certo limite. E temos a governança corporativa de um limite X para frente. Por quê? Porque como o outro sócio é a Petrobras, a parte operacional, que é o objetivo final da empresa, é a venda de gás e a operação disso aí, nós temos todo o relacionamento com a Petrobras. Então, nesse campo, é uma governança corporativa. Governança de mercado e outra estatal, né? Mas para chegar a qualquer ato na governança corporativa, a gente tem que passar primeiro pela governança pública. E isso a gente tem que estar bem transparente. E hoje, se você entrar no site potgás.com.br, você tem desde o meu salário, com todas as gratificações, com todos os descontos, até o salário do ESG. Por último, doutor Exaltino, a gente fala muito em GNV, gás natural veicular, mas o uso do gás natural está ganhando mercado também nas empresas, nas indústrias. Esse mercado é grande para a Portgás? Principalmente esse mercado é o nosso carro-chefe. Por quê? Porque nós temos uma condição de entregar o gás canalizado, hoje praticamente aqui na Grande Natal, em todas as indústrias. Você tem uma ideia, na Via Costeira, de 12 hotéis que tem na Via Costeira, só 3 ainda não estão com gás canalizado, que é 2 privados e o hotel do governo, que é o Barreira Roxa, porque está em obra. A Via Costeira ela tem 11 quilômetros, mais ou menos, nós já temos 10 quilômetros de gasoduto. E vamos completar isso até ligar com a Roberto Freire, que a Roberto Freire nós já temos ela toda, para, quando for iniciar a reforma da Roberto Freire, não paralisar as empresas da Roberto Freire. E qual o tamanho desse negócio dentro da Portgás? Só para a gente ter uma ideia percentual. Hoje o consumo nosso de gás diário, total, você tem uma ideia, está em torno de 285 mil metros cúbicos. Isso aí, 80% é da indústria. É isso aí. Eu conversei com Exaltino Guedes, presidente da Portgás. Doutor Exaltino, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu é quem agradeço e estarei à disposição para ver outras vezes, porque eu tenho certeza que esse esclarecimento que foi feito hoje aqui em relação às indústrias vai tranquilizar muito as empresas. É isso aí. Obrigado. O Reino Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço para Stephanie Mouzalas. Um abraço também para Adriana Menezes. Um abraço também para Carlos Santos, do blog Carlos Santos, em Mossoró. Um abraço a todo mundo em Mossoró, grande audiência em Mossoró. Eu volto amanhã aqui na Band.